do profeta, no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem plano para a nossa vida, e um plano maravilhoso, um plano muito melhor do que nós temos para nós mesmos. Nós nunca conseguimos entender a plenitude do plano de Deus, mas nós podemos viver o plano de Deus quando a nossa vida está direcionada pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo for o diretor da tua vida, for o coordenador dos teus dias, o líder da tua caminhada, você vai conhecer os planos de Deus para a sua vida. E é interessante que quando nós acompanhamos as Escrituras, olhamos a história de José, de Abraão, de Isaac, dos grandes patriarcas de Israel, Jacó, né? Nós vemos que os planos de Deus, eles são descortinados à medida em que nós caminhamos. Deus não nos mostra tudo. Veja o próprio Saulo, né? Quando ele conheceu Jesus, Deus disse: olha, você vai só saber que você vai padecer por causa do meu nome, mas o caminho Deus não mostrou. A cada passo que ele dava, Deus mostrava o próximo. Assim Deus age, né? Ele vai revelando a sua vontade aos poucos, porque nós não podemos absorver todo o projeto de Deus de uma vez só. Então Deus, na sua infinita misericórdia, no seu imenso amor, Ele tem prazer de nos mostrar o próximo passo. O dia de amanhã, ou talvez alguns meses, algum ano para frente, mas na medida em que nós obedecemos e damos aquele passo que já nos foi revelado, Ele vai mostrar o próximo, e o próximo, e o próximo, até que enfim nós podemos descortinar coisas maiores. Às vezes Deus vai nos dar um sonho, uma pista, vai nos dar um projeto, um desejo de algo bem avançado, mas Ele não vai nos mostrar todo o caminho desse ponto até aquele próximo ponto. Ele vai nos mostrando na medida em que nós caminhamos. É interessante saber que a nossa confiança precisa estar em alguém que sabe mais que nós, que pode mais que nós, que é mais sábio que nós somos. Esse é Deus, que tem os seus pensamentos muito mais altos que os nossos e caminhos muito melhores do que os nossos caminhos. Para o povo antigo, o caminho alto era o caminho seguro, de onde você vislumbrava se tinha algum perigo. De cima você poderia ver. Hoje nós podemos andar no vale e temos drones, satélites e outras coisas para saber como é o caminho mais adiante. Mas naquela época não. O caminho tinha que ser descortinado passo a passo, e quanto mais alto, melhor. Assim, quanto mais próximos nós estamos de Deus, quanto mais alto estamos voando na nossa estatura, na nossa visão espiritual, mais próximos de entender o sonho e o projeto de Deus para a nossa vida nós estamos. Que Deus dirija os teus passos nesse dia e te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque apesar de nós não sabermos tudo sobre a nossa vida, nós sabemos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e que está agindo em nosso favor, que nos toma pela mão e tem prazer em nos conduzir passo a passo. Nos dá, Senhor Jesus, o roteiro da jornada deste dia e nos abençoa em nome de Jesus. Amém?